E aí, pessoal, tudo bem? Professor Paulo Gereba, de História, com um projeto da plataforma Gonçalves Dias, a prova mais Enem dos concursos. Um projeto organizado pelo governo do estado do Maranhão para você que vai fazer o concurso público a nível nacional esse ano. Muito importante você estar olhando para o vídeo agora, tem um QR Code, vai lá, baixa esse QR Code, por quê? Porque nesse QR Code você vai encontrar a teoria dessa aula de hoje e alguns exercícios, juntamente com um gabarito, que vai lhe ajudar, com certeza, na sua aprovação. Na aula de hoje, nós iremos falar da nova República Brasileira, porém um período que envolve os dois governos que até agora conseguiram, porque a nova República ela é jovem, ela vem desde Sarney, em 1985, era para ser Tancredo, mas não foi possível devido ao seu falecimento, então ela vem desde Sarney até agora o terceiro governo Lula. Né? Nós estamos vivendo aí o terceiro governo Lula. O governo que nós iremos falar é o Fernando Henrique Cardoso, que teve 2 mandatos, e Lula, que também teve 2 mandatos. Até agora, os 2 únicos presidentes da República que conseguiram a reeleição. O presidente passado, o Jair Messias Bolsonaro, ele não conseguiu a proeza da reeleição, como havia conseguido antes o Fernando Henrique Cardoso e o Lula. Nós iremos analisar a realidade brasileira, principalmente desses 2 governos, o governo FHC e basicamente o governo Lula, ok? Até o final aí do seu segundo governo. Muito bem. Quando se fala do governo Fernando Henrique, que é o governo que, aqui, 94 a 2002, são 2 mandatos. Inclusive, Fernando Henrique é o primeiro presidente reeleito na história do país. Até porque no nosso processo eleitoral não se tinha reeleição. A reeleição ela começa a partir de Fernando Henrique. E ele vai ser, inclusive, o primeiro presidente a ser reeleito no país. Então aqui se coloca 94, 2002, porque são 2 mandatos. Na verdade, uma das questões que vai perpassar pelo governo Fernando Henrique Cardoso é que ele vai continuar as reformas estruturais que já vinham começando no governo Itamar Franco, onde ele foi, inclusive, ministro da Fazenda. As reformas estruturais, com o objetivo de combater a inflação, principalmente consolidando o Plano Real, ele vai dar continuidade no seu governo. Uma outra coisa importante que marcou o governo Fernando Henrique Cardoso foram diversas privatizações. Foi um governo que privatizou diversas estatais. É o que alguns estudiosos chamam de desnacionalização. Ou, basicamente, de combate ali aquele modelo varguista do estatismo. Ele vai desestatizar através de privatizações de várias estatais nacionais. Estatais, inclusive, compradas pelo capital estrangeiro. Por exemplo, a Companhia da Vale do Rio Doce. Por exemplo, a Telebrás, Banespa. São estatais que irão ser privatizadas no governo Fernando Henrique Cardoso. Essas são algumas delas, alguns exemplos. Um governo marcado pela consolidação, pela efetivação do Plano Real. Porque ele havia iniciado lá dentro do governo Itamar o Plano Real, quando ele era ministro. Agora, como presidente, ele vai efetivar, ele vai consolidar o Plano Real. Além de consolidar o Plano Real, nós teremos também nesse governo a emenda da reeleição. Alguns setores da sociedade brasileira, alguns críticos dessa emenda, na época, chegam a afirmar que essa emenda ela teria sido negociada pelo governo com parlamentares. Há quem diga que houve uma negociação, né, a partir de algumas vantagens dadas pelo governo para os parlamentares, para que eles aprovassem a chamada emenda da reeleição, que vai acabar favorecendo, inclusive, Fernando Henrique a ter o segundo mandato. Muito bem.
Uma outra coisa importante nesse governo foram algumas reformas no campo da educação. Nós tivemos reformas educacionais, por exemplo, com a aprovação da Lei de Diretriz e Base, que iria regular a educação nacional, e até mesmo a criação dos chamados parâmetros curriculares para o ensino básico. Né? Reformas educacionais importantes para que pudesse se combater principalmente o analfabetismo e o número de alunos que estavam fora, basicamente, das escolas. Um governo que foi marcado também pelo fato de se ter efetivação do Plano Real, que controlou a inflação. Há um controle, apesar de saber que no final do seu segundo mandato, existiu aí uma certa perda de controle inflacionário. Mas um governo que, em linhas gerais, ele controla o processo inflacionário. Mas é preciso observar que, apesar do controle do processo inflacionário, nós teremos uma desigualdade na distribuição de renda. Ele combate a inflação, mas a distribuição de renda, ela não melhora. Pelo contrário, ela, na verdade, fica uma distribuição precária. Ou seja, poucos ganhando muito. Então, há uma desigualdade. Um governo que a gente observa pela própria política ali do Plano Real, de ligação com o capital internacional, um governo de ser um modelo neoliberal, é um modelo de uma excessiva dependência ao Fundo Monetário Internacional. Observe que é um modelo que vai consolidar o que nós chamamos de política neoliberal, onde os primeiros passos, as raízes, já no governo Sarney, e o início ali de algumas privatizações de estatais no governo Collor. Então, o governo Fernando Henrique, ele consolida o chamado modelo neoliberal. Um governo que, inclusive, passou por várias crises energéticas, os chamados apagões, que ocorreram durante esse governo, né? Crises energéticas acontecendo, ao ponto de se estabelecer o chamado horário de verão, como uma forma de tentar criar saídas paliativas emergenciais para a crise energética. Um governo que teve como uma das principais manifestações contrárias a ele, de oposição, o movimento do MST, o Movimento Sem Terra, que foi um dos principais movimentos sociais que só puseram esse governo por conta de não ter avançado de uma forma significativa na política de reforma agrária do país. O MST foi considerado um dos principais movimentos de oposição ao governo Fernando Henrique Cardoso. Ok? Passado o governo Fernando Henrique, em 2002 teremos eleição, e quem vence as eleições pela primeira vez, é o governo Lula. Lula, que havia concorrido para presidente em 89, perdeu para o presidente Collor. Lula, que basicamente havia concorrido nas eleições de 94, perdeu para Fernando Henrique. Concorreu também no momento da reeleição de Fernando Henrique, perdeu novamente, e vence as eleições em 2002. Em 2002, teremos as eleições, basicamente, do presidente Lula. Tá? Onde ele vai ficar 2 mandatos também, ele consegue, evidentemente, uma reeleição, fica 2 mandatos, até 2011, quando se tem uma nova eleição e Dilma vai assumir a presidência. O que se observa durante esse governo, ele é marcado, segundo alguns analistas, como intenso crescimento econômico. Né? É um intenso crescimento econômico, certo? Inclusive com denúncias também de alguns parlamentares. A denúncia de parlamentares durante esse governo. Mas é marcado por intenso crescimento econômico. Na medida que esse governo ele vai continuar com a política econômica do governo Fernando Henrique. Ele não rompe com a política econômica do governo Fernando Henrique. Repare que o Plano Real ele é mantido. O compromisso com a agenda internacional é mantida. Ele não rompe com a FMI. Os juros continuam altos, que é uma prática do Plano Real, apesar do crescimento econômico. E, inclusive, se compromete a pagar a dívida externa. Pelo menos
a questão dos juros que vão ser sanados dessa dívida externa. Então, há um intenso crescimento econômico, não se pode negar, apesar dos juros ainda muito altos durante esse governo, apesar da continuidade do Plano Real, apesar do compromisso, evidentemente, com os fundos internacionais, como é o caso do FMI. Há índices econômicos positivos. Segundo alguns economistas, na verdade, foi um governo que apresentou, durante os 8 anos de governo, índice econômico positivo, principalmente no que diz respeito à redução da inflação, de uma forma significativa, até mesmo mais significativa do que o final do governo do Fernando Henrique Cardoso, né, do segundo governo dele. Nós teremos um crescimento do PIB, do Produto Interno Bruto. Inclusive, esse crescimento se dá por conta do quê? Da exportação de matéria-prima. Nós temos uma exportação de matéria-prima considerável durante o governo Lula e até mesmo os chamados commodities, os commodities com parceria internacional com a China. Então, isso favorece, na verdade, a esse governo ser marcado por índice econômico positivo, segundo a análise econômica. Há um aumento, inclusive, das exportações de soja. As exportações de soja vão crescer, minério de ferro e petróleo. Então, há um aumento, basicamente, das exportações brasileiras durante aí os 2 mandatos do governo Lula, principalmente o soja, o minério de ferro e o petróleo. Um combate à crise mundial econômica de 2008, um governo que combateu a crise mundial de uma forma bastante significativa, segundo alguns analistas econômicos, incentivando, inclusive, o consumo interno e negociando com empresas para a manutenção de empregos. Então, foi o governo que ele saiu para negociar com empresas como uma forma de manter os empregos e, ao mesmo tempo, incentivou o consumo interno. Seria uma forma de combater essa crise internacional que ocorreu do capitalismo em 2007 e 2008. Um governo que trabalhou políticas de assistencialismo social, conhecido como alguns como distribuição de renda. E a grande política, que nós tivemos o Pró-Jovem, o ProUni, mas a grande política, com certeza, o programa Fome Zero, mas a grande política foi o Bolsa Família. O Bolsa Família, que inclusive foi retomado agora, no 3º mandato de Lula. O Bolsa Família, que é um programa que vem de assistencialismo social, que vem sendo trabalhando o processo de distribuição de renda, principalmente para famílias pobres, carentes no país. Essa foi uma das grandes marcas do governo Lula. Foram vários programas de distribuição de renda, de assistencialismo social, e com certeza um dos principais combateu a fome. Nós temos inclusive dados oficiais internacionais, de observatórios internacionais, que comprova que houve uma erradicação da fome no país, da extrema pobreza. Existem comprovações de organismos internacionais sobre isso, pesquisas de organismos internacionais. Então nós temos aqui, basicamente, esse programa do Bolsa Família, que foi um dos programas importantes do governo Lula. Lógico, nós teremos, por exemplo, o PAC, o Programa de Aceleração, mas que não conseguiu ter resultados significativos no governo Lula. Ele teve resultados mais significativos no governo Dilma, pelo menos no primeiro mandato do governo Dilma. Talvez uma das grandes críticas que o governo Lula teve foi justamente dessa questão de não ter avançado no que diz respeito ao programa Minha Casa Minha Vida. Um programa que vai avançar um pouco mais durante o governo Dilma. Mas ele já coloca em prática, evidentemente, o Luz para Todos, são vários programas sociais. Que essa foi uma das grandes marcas aqui desse governo. Okay? O governo que vai ser muito importante, por conta dessas marcas sociais, muito importante até mesmo para a sua reeleição e para a vitória da sua o quê? Da sua indicação maior, que é a presidente Dilma Rousseff, que vai ser, na verdade, a sua candidata após o seu segundo governo, após o seu segundo mandato, nas eleições
basicamente ali em 2011, ela é a sua candidata, tá? E nós teremos, inclusive, a Dilma saindo vencedora e levando a própria reeleição mais tarde, tá? Que é uma das marcas importantes também do governo Lula. Ele conseguiu não só 2 mandatos, mas ele conseguiu, inclusive, uma eleição e uma reeleição. Olha só, uma eleição e uma reeleição da Dilma. O que prova que nós estamos diante do cara, né? Essa expressão, que Lula era o cara, foi uma expressão usada pelo presidente dos Estados Unidos, a Barack Obama, em um dos encontros internacionais. Você é o cara, né? Quer dizer, observe que o governo Lula, né, as marcas deixadas aqui durante esses 2 mandatos do governo Lula foram marcas que deram vitórias significativas para Lula. Deram um grande, eu diria, um grande capital político para ele. Um capital político que foi importante não só para a eleição e a reeleição de Dilma, mas o capital político que foi importante, inclusive, para o retorno dele agora. Né? Repare que o retorno de Lula agora, recentemente, das eleições de 2022, uma eleição muito tensa pela polarização que houve, alguns analistas chegam a colocar que o capital político que fez Lula vencer umas eleições acirradíssimas, diferente das 2 eleições dele, com certeza esse capital ele veio aqui dos seus governos, dos seus 2 primeiros governos. Seus 2 primeiros governos deixaram um capital político importante e que acabou servindo, inclusive, para a sua volta ao poder a partir das eleições de 2002, que ele assumiu em 2003. Nós estamos aí no 2º ano do governo Lula, né? Do 3º governo Lula. Correto, galera? Beleza? E aqui nós temos uma questão para a gente pensar. Criado em 2003, o programa Bolsa Família nasceu a partir da reorganização de programas já existentes, como, por exemplo, o Bolsa Escola, ali do final do governo Fernando Henrique. Tais como Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, Cartão Alimentação e Auxílio Gás, que foram alguns programas do final do governo Fernando Henrique, que acabaram, na verdade, levando à fusão e ao nascimento aí do Bolsa Família. Junto ao aumento real do salário mínimo, o Bolsa Família tirou 45 milhões de brasileiros da miséria, desde a sua criação. Por isso que dados internacionais comprovam, a pobreza extrema desapareceu. Foi um capital político importante para a eleição de Lula agora, favorecendo um ciclo virtuoso de crescimento na economia. Lembra Renato Meirelles, fundador do Instituto Locomotiva e do Data Favela. O excerto, ou seja, o fragmento, atesta que desde a sua criação, o programa Bolsa Família, desde a sua criação, o programa, olha só, teve como base a transferência de renda para famílias carentes. É um programa de assistencialismo social e que transfere renda para famílias carentes. A letra A está dizendo, privilegiou princípios sociais no lugar do econômico? Não, pelo contrário. É um programa que atende também demandas econômicas. Foi dificultado pela defasagem do salário? O salário mínimo valorizou. Aprofundou as desigualdades sociais? Pelo contrário, diminuiu. Rompeu com as políticas do governo neoliberais? Não rompeu. O Plano Real continuou, ok? Continua, certo? O que ele faz é uma distribuição de renda mais equilibrada com uma forma de combater as desigualdades sociais, a pobreza e a extrema miséria do país. Ok, galera? Beleza? E não esqueçam, dê uma olhada lá no QR Code, que lá você vai ver o quê? Você vai ver a parte teórica dessa aula e também algumas questões a mais para ajudar na sua aprovação. Ok? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Valeu!